Olá, muito bom dia, 11 horas e 8 minutos, 11 e 8 pelo horário de Brasília. Eu sou o Bruno Maluli e você que está com a gente aqui no Conexão Prudente. Hoje, terça-feira, dia 10 de setembro de 2019, neste momento 33 graus no alto da Avenida Washington Luiz. E comigo por aqui, Jonatas Caetano. Bom dia, Jonatas. Muito bom dia, Bruno Maluli, um abraço para você, bom dia, amigo ouvinte. Mais uma vez estamos de volta. Estamos de volta e um tempo muito seco, né? Alertas constantes da Defesa Civil para aí a questão da umidade relativa do ar que está abaixo de 20%. Então é importante, como eu tenho aqui, né, a minha água, que você também se hidrate ao longo do dia, tome bastante água, né, Jonatas? Com toda certeza, Bruno. Só para comentar o que você colocou, nesse momento, como você disse, 33 graus e a umidade relativa do ar está em 25%, ou seja, são muito níveis baixo. quase 25% desérticos. 25% é muito baixo. Então, só me corrigindo, então abaixo dos 30%, não dos 20%. Agora 11 horas e 9 minutos, 11 e 9 pelo horário de Brasília, e este é o Conexão Prudente e vamos aos destaques de hoje. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Polícia Federal prende filho do ex-ministro Edson Lobão. Senado tenta acelerar PEC que insere estados e municípios. Vetos à lei de abuso de autoridade geram polêmica no Congresso. Bolsonaro tem quadro estável após cirurgia de hérnia em São Paulo. Prefeitura do Rio nega que usou fake news para censurar livros. E as conversas de Lula mantidas sob sigilo que foram divulgadas. Essas e outras notícias e uma entrevista ao vivo com a especialista em direito previdenciário agora no Conexão Prudente. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 10 minutos, 11 e 10. Bom dia para você que se liga aqui no nosso Conexão Prudente. Você participa pelo 18 996333398, 996333398 e também, claro, pelo facebook.com/PrudenteAM. Mande sua mensagem, o seu áudio, a sua pergunta, que a gente já tá aqui para te esperar, né, Jonatas Caetano? Todo mundo pode participar? Não, deve participar. Com toda certeza, os telefones estão abertos aqui para você participar, você opinar conosco sobre os assuntos polêmicos. Aí nós temos aí, como você bem colocou, daqui a pouco uma entrevista com a doutora Ana Célia Gama, que vai estar falando sobre a questão da reforma da Previdência, que foram mais de 700 emendas, Bruno, ao texto original que foi enviado pelo governo, ou seja, é muita coisa. É muita coisa. E a gente começa falando de Operação Lava Jato, porque a Polícia Federal prendeu o filho do ex-ministro Edson Lobão. Conexão Prudente. A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira no Rio de Janeiro, durante a 65ª fase da Lava Jato, Márcio Lobão, filho do ex-senador e ex-ministro Edson Lobão. A nova etapa da operação investiga crimes de corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas à Transpetro e à usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Segundo o Ministério Público Federal, Márcio Lobão e Edson Lobão solicitaram e receberam propinas dos grupos Estre e Odebrecht de 50 milhões de reais entre 2008 e 2014. Os policiais cumprem também 11 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 12 minutos, então tá aí. O filho do Edson Lobão, né, que foi ministro de Minas e Energia, um nome muito conhecido nos governos do PT, está preso, e o próprio Lobão está envolvido, segundo investigações aí da Lava Jato, nesse caso em que o filho dele foi preso. É preciso, sim,
apurar, é preciso investigar. Tem muita gente, muito peixe grande que ainda tá solto, Jonatas. Muito peixe grande solto. E são pessoas que afundaram o país numa crise, numa lama que tomou conta do país. E um tempo atrás, Bruno, eu ouvi uma entrevista de um dos delatores da Lava Jato e ele, um cara muito antigo nessa vida do crime do colarinho branco, e perguntaram pra ele quando foi que começou toda essa situação no Brasil. Ele falou assim: quando os militares deixaram o poder. Jonatas, mas eu vou falar uma coisa pra você, viu? Às vezes, como você... Eu não vivenciei também, mas os militares também roubaram muito do Brasil. Essa que é a verdade. Os militares roubaram e a imprensa não podia divulgar. Se você acha que é bom ser jornalista, se você fosse na época da ditadura militar, você não ia gostar não, porque ia ser perseguido, a coisa era muito feia. É claro que o governo do PD conseguiu ser pior ainda, né? Pior do que uma ditadura, você fala, nossa, é complicado. É difícil ter algo pior do que uma ditadura. Mas eles fizeram por merecer aí o posto, na minha opinião, de pior governo da história do Brasil. Bruno, eu acho que pior do que uma ditadura em si, é uma ditadura velada como foi feita pelo PT e como é usada pelos ministros do STF hoje em dia. Porque eu estou esperando, Bruno, daqui pro final da semana a gente tem que noticiar que o STF soltou o filho do Edson Lobão. É normal, né? A justiça prende, né? A primeira instância prende, a Lava Jato prende e o STF solta. Isso se tornou corriqueiro no Brasil. Porque, como nós noticiamos aqui alguns dias atrás, a prisão do casal Garotinho, o STF foi lá e soltou. É muito complicado, muito complicado. E olha só, viu? O Carlos Bolsonaro pediu licença da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, antes de dizer que, abre aspas, por vias democráticas e transformação que o Brasil não quer, acontecerá na velocidade que almejamos. Foi o que ele postou nas redes sociais e pediu a licença sem vencimentos da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. A solicitação de dispensa do filho do presidente Jair Bolsonaro e vereador do PSC chegou na segunda-feira ao presidente da Câmara, Jorge Felipe. No documento com data de sexta-feira, dia 6, Carlos não informa o que levou a querer se ausentar. Então tá aí um dos membros do clã Bolsonaro pediu afastamento lá do seu trabalho na Câmara. Jonatas Caetano, alguma informação? O que o Carlos vai fazer? Eu acho que ele vai dar mais pitaco no governo do pai dele, né? Se lá na Câmara ele já estava dando, imagina agora licenciado. Olha, eu tenho muito respeito pelo presidente da República e pela família do presidente Bolsonaro, mas o Carlos Bolsonaro já passou da hora de calar a boca e cuidar do mandato dele de vereador, né? Eu acho que ele tá pensando que ele é grandes coisas, mas não tá sendo tão grandes coisas assim não. Ao contrário, está sendo um empecilho para que o pai dele faça um bom governo. É verdade, já digo aqui desde o começo do governo, talvez até antes do Bolsonaro assumir, que os filhos dele têm desempenhado um papel importante para atrapalhar o governo. Atrapalhar. O Bolsonaro muitas vezes tem atitudes positivas e que não consegue implantar, seja porque o Flávio Bolsonaro está envolvido com Queiroz e essa coisa toda, e aí tem que ir lá conversar com o Dias Toffoli, então já muda a figura e qual é o lado que o Flávio está posicionado dentro do Senado. O Flávio está posicionado claramente no lado do antigo batalhão da velha política. O Flávio se aliou às raposas, como diz o Joilton Carlos, às raposas da política, para se salvar, como é comum, né? A maioria dessas pessoas, eles começam a se aliar, sabe, gente ruim com gente ruim, bandido com bandido, quando começa a água chegar aqui no pescoço, sabe? A água chegou no pescoço, aí é o famoso, a dança para não se afogar. Então essa é a dança que vão fazendo até chegar no STF, e isso que leva a muita corrupção, inclusive a CPI, aliás, a Lava Toga precisa ter resultados, entrar em ação, porque tá muito claro que tem coisas estranhas acontecendo. Não é verdade, Jonas? Eu sou da seguinte opinião, Bruno. Eu acho que o Supremo
deveria ser o cargo eletivo a cada 4 anos. Que se fosse feita uma eleição entre os magistrados e se escolhessem os mais preparados. Porque infelizmente o que nós vemos ali não são os mais preparados, mas são os mais próximos do rei. E se nós formos olhar dos 11 ministros que tem ali, pelo menos 7 foram o PT que indicou. E indicou com qual objetivo? Defender os interesses do partido. Nós temos um presidente do Supremo Tribunal Federal que nunca legislou como juiz na vida. Que nunca atuou como juiz, ele era advogado do PT. Foi reprovado na própria juiz. Foi reprovado na própria promotor. Ou seja, uma pessoa sem competência para julgar. E que assim como Gilmar Mendes, tem uma mulher que tem um escritório, trabalha no escritório de advogado em Brasília e tem casos no escritório delas, da mulher do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes, que estão lá pro próprio marido, pra própria turma julgarem. Sabe, não tem razão de ser isso. Não, é umas coisas que não tem lógica. Se você quer um país sério, não dá para manter uma instituição que deveria ser a guardiã da Constituição, como eu disse alguns dias atrás aqui. O STF deveria ser o guardião da Constituição, mas infelizmente é o STF que vilipendia as leis do país e as desrespeita. Porque parece que existe a lei, mas quando chega no STF, não existe mais lei, é o entendimento dos ministros. E é o seguinte, Jonatas, eu tenho uma notícia aqui, voltando a falar do filho do Edson Lobão, o ex-ministro, o filho dele foi preso hoje pela Operação Lava Jato, que o próprio Edson Lobão está envolvido nisso aqui. Mas por que ele foi preso? E olha só, Jonatas, como que é cara de pau, corajoso, né? Para não dizer cara de pau. Em pleno 2019, ele continuava a praticar os crimes de lavagem de dinheiro, a receber propina. Então, mesmo, gente, note vocês que nós estamos aqui no dia 10 de setembro de 2019. Nós já temos aí 9 meses do governo Jair Bolsonaro, que é muito claro que tenta implantar uma política sem corrupção. Isso é claro, ele tem as cabeçadas dele, falação demais, fala bobagem, mas uma coisa do Bolsonaro é que ele realmente passa essa sensação de que não é a bandidagem como era antigamente, né? Tem muita coisa para melhorar, é verdade, mas nessa questão, corrupção, o presidente em si parece estar mais comprometido aí para acabar. E aí vem o filho do Edson Lobão, Jonatas, e continua praticando os crimes. Assim, não tem cara de pau e não tem medo, será, da Lava Jato? Ou pensou assim, já tô enrolado mesmo, vou pegar um milhãozinho aqui? Eu acho que ele pensa da seguinte maneira, se eu for preso, o Supremo dá um habeas corpus e tá tudo certo. O Gilmar Mendes parece laxante, né, Bruno? Solta tudo quanto é coisa pra não falar o que a gente pensa aqui, né? Rapaz, é muito complicado o que tá acontecendo. 11 horas e 21 minutos, 11h21. E o veto, ou os vetos, Jonatas, à lei de abuso de autoridade estão gerando polêmica no Congresso. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Deputados e senadores já trabalham para organizar votos para manter ou derrubar os vetos à lei de abuso de autoridade feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Ao todo, o presidente da República vetou 36 pontos da lei em 19 artigos. Bolsonaro, por exemplo, eliminou a previsão de punição para policiais que utilizarem as algemas quando o detido não esboça reação. Também vetou a identificação do policial no momento da detenção, entre outros pontos. Para o senador Major Olímpio, líder do PSL, partido de Bolsonaro, o presidente poderia ter ido além e ter vetado mais pontos da lei. O projeto continua muito ruim, mas eu tenho a convicção que nós, pelo Senado, vamos assegurar a manutenção desses vetos e depois vamos propor uma lei mais justa e equilibrada em relação ao abuso de autoridade. Já o senador Humberto Costa, do PT, criticou os vetos.
Para ele, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi o principal orientador do presidente da República. Além disso, como magistrado, segundo o senador, Moro teria tido ações duvidosas à frente da Operação Lava Jato. Por isso, trabalha para ficar à margem da lei de abuso de autoridade. Os lavajatistas, aqueles que ignoram ou não ou consideram normais os abusos que têm sido praticados, não somente pela Lava Jato, mas por qualquer agente público e que sempre se dirige muito mais à população. Então, o nosso trabalho vai ser lutar para que a votação desses vetos seja pautada o mais urgentemente possível e trabalhar para derrubar todos eles. A análise dos vetos é feita em sessão do Congresso Nacional. Além dos 36 vetos da Lei de Abuso de Autoridade, os parlamentares precisam votar antes 13 vetos que estão trancando a pauta. Depois tem a LDO, que também está na ordem de votação. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Conexão Prudente. 11 horas e 23 minutos, 11h23 pelo horário de Brasília, que você está com a gente no Conexão Prudente. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que para participar, 18 996333398 ou também mande a sua mensagem no facebook.com/prudenteam. E aí você participa com a gente aqui do nosso Conexão Prudente. Estamos ao vivo e depois também, claro, youtube.com/prudenteam. E para você que está com a gente, obrigado. Vamos ver aqui quem está. O meu querido William. Um abraço para você, William. E também, o que é mais? A Lu aqui. O que ela tá falando? Ah, tá certo. Ela tá achando ruim, viu? Que nós estamos falando do STF. A verdade é que essa conta não é nem essa Lu, né? Acho que é o marido dela que usa a conta para falar. E a pauta, se você quiser, Lu, faz um programa e faça a sua pauta, fica à vontade, né? Aqui a gente vai falar do STF e o que mais for de interesse público. Até porque, né, Jonatas, em Presidente Prudente está tudo muito parado. Nós vamos falar hoje ainda da questão aí, você já falou com o Joilton ontem e tal, do abono, foi concedido e tal, mas enfim, importantes assuntos que estão acontecendo no Brasil. 11 horas e 25 minutos, um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco. Conexão Prudente. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Promoção de Dia dos Pais na Cláudia Calçados. Calçados a partir de R$ 69,90. Só R$ 69,90 mesmo. Confira ainda o Anatomic Gel por apenas R$ 119,90. Preços assim só a Cláudia Calçados tem. Cláudia Calçados, Rua Doutor José Foz, 541, ligue 3914-1089. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Agamax Locação, o container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Presidente Prudente. Cidade acolhedora que cuida bem da sua gente. Completando mais um ano de emancipação política administrativa. Parabéns, Prudente! Mensagem da vereadora Dona Elza do Gás. A nossa cidade tem o privilégio de receber trabalhadores todos os dias, contribuindo assim para o desenvolvimento regional. Por isso, o Sindicato dos Trabalhadores na área de alimentação parabeniza a Prudente pelo seu aniversário. Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente.
11 horas e 27 minutos, 11h27 pelo horário de Brasília. Estamos de volta aqui no nosso Conexão Prudente. Você participa pelo 18 996333398. Estamos de volta para falar mais sobre assuntos relevantes do nosso Brasil, as coisas que estão acontecendo por aqui. A gente ainda vai falar hoje sobre a lei de abuso de autoridade. Confesso que estou com a voz, Jonatas Caetano, sofrendo com esse tempo, viu? Muito complicado, inclusive o que vem preocupando, o calor que vai chegar, porque na Europa, o verão europeu registrou as mais altas temperaturas aí em 2 meses da história, e então o nosso verão também vai ser muito forte, né, Jonatas? Na semana passada quem estava sem voz era eu, quase não consegui participar aqui do Conexão. Mas é o que você falou, Bruno, nós tivemos dias que a temperatura estava mais baixa, voltamos a ter dias de tempo seco, choveu e voltaram a ter dias de tempo seco. Então essa mudança climática acaba afetando e nós estamos aí às vésperas da primavera. Nós estamos no inverno ainda, por incrível que pareça, com temperaturas de 30 graus aqui, 35 graus nesse momento. São temperaturas muito altas. E isso tudo reabre a discussão, né? Você colocou bem a questão da Europa. Eles estão preocupados porque lá não tem mais floresta para eles devastarem, né? E o calor está derretendo tudo lá. E estão preocupados conosco aqui. O Macron, que já falou que não vai pedir desculpas ao governo brasileiro. É uma questão, toda uma polêmica que envolve também a questão da Amazônia, a questão climática do mundo. E é uma realidade, Bruno, do mundo, as queimadas, o aumento da poluição. Não só a questão do desmatamento em si, que é o tão prejudicial para o aumento da temperatura, mas sim a emissão de gases que são os causadores do efeito estufa. E se for olhar, você trouxe aquele dia aqui no programa, os países que são os mais poluidores do mundo, que são os responsáveis por essas altas temperaturas. Se joga muita fumaça e produtos tóxicos na atmosfera, então colhe-se a consequência disso também. É verdade, Jonatas. E agora vamos falar então, reportagem de Joyce Copstein, que o Bolsonaro operou e tem um quadro estável, Jonatas. Vamos acompanhar então como foi aí a cirurgia de hérnia em São Paulo. Conexão Prudente. Conexão Prudente. O presidente Jair Bolsonaro passa bem depois de se submeter a uma cirurgia de hérnia em São Paulo neste domingo. Ele se recupera em um apartamento do Hospital Vila Nova Star, onde deve permanecer internado até quinta-feira, com visitas restritas. Segundo o boletim médico, a hernioplastia incisional com aplicação de uma tela de reforço foi bem sucedida e durou 5 horas, mais do que as 2 previstas inicialmente. O motivo é que os médicos encontraram aderências do intestino à parede abdominal, como esclarece Antônio Luiz Macedo, que coordenou a operação. Normalmente uma hérnia não demora tudo isso que demorou, mas aí a gente não contava que tinha aderido tudo de novo em relação àquela cirurgia de 28 de janeiro, estava tudo aderido de novo. Então, isso é que faz você ir com muito cuidado, porque você não pode machucar o intestino sob hipótese nenhuma. Então tem que ir com muito devagarzinho, com muito cuidado, paciência e não pode ter pressa. Ainda de acordo com o cirurgião, as chances de retorno da hérnia são baixas e não ultrapassam 6%. Bolsonaro ficará afastado da presidência por 5 dias e a expectativa é que ele viaje a Brasília em 7 a 10 dias após avaliação clínica. Conforme o porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, ele poderá despachar ainda de dentro do hospital. O senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, passou o poder executivo ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão. A previsão é de 5 dias a contar de domingo. A estrutura do hospital é excepcional, nós temos condições de proporcionar ao presidente o despacho normal, não obstante as questões médicas. Esta foi a 4ª cirurgia de Bolsonaro desde que ele foi atingido por uma facada em 6 de setembro do ano passado. Agência Rádio Web de São Paulo, Joyce Copstein. Conexão Prudente. Conexão Prudente.
11 horas e 32 minutos, 11h32 pelo horário de Brasília, o nosso Conexão Prudente falando dos principais assuntos do Brasil, do mundo e também de Presidente Prudente. Jonatas Caetano, uma semana de exposição, a política municipal um tanto parada, né? Mas tivemos aí as manifestações com relação ao funcionalismo público que cobrava uma melhoria, um abono, uma bonificação, na verdade, porque foi retirada, porque se tornou inconstitucional a questão do abono aniversário. E aí o prefeito concedeu e esses ânimos foram acalmados, né, Jonatas? Justamente, o prefeito que entrou em um acordo aí anteriormente àquela questão da greve, como o prefeito bem colocou, que já havia sido acordado um aumento de R$ 55 de bônus aí aos funcionários públicos municipais. A medida foi votada em plenário da Câmara Municipal ontem e foi aprovada pelos vereadores. Então, o ponto mais importante da sessão foi essa votação aí e vai então, a partir da promulgação dessa lei, vai entrar em vigor esse aumento no valor de R$ 55 de gratificação aos funcionários públicos municipais. É isso mesmo, Jonatas. 11 horas e 33 minutos. Daqui a pouco nós vamos falar de Previdência Social, né? E agora, olha só, a Prefeitura do Rio nega que usou fake news. Você acompanhou aquele caso que gerou muita polêmica? O Crivella, olha, gente, ninguém tem que julgar o que cada um vai ler, vai consumir, enfim. Eu acho que a censura é a pior das opções. Por mais que ele não considere adequado, mas ele teria que considerar não adequado para os filhos dele. E outros pais podem considerar adequado ou inadequado. O Crivella, né, decidiu aí proibir a venda de um determinado livro que tinha um beijo homossexual em desenho. E aí isso está gerando muita polêmica. A verdade, né, Jonatas, é que acabou que ele fez mais propaganda e o livro vendeu muito mais. E aí aconteceu que durante a solicitação na justiça, foi a alegação é que a Prefeitura do Rio usou fake news. E a Prefeitura está negando que usou fake news para censurar o livro. Vamos acompanhar aí com Leno Falco. Conexão Prudente. Conexão Prudente. A Prefeitura do Rio de Janeiro nega que tenha usado provas falsas para tentar manter a censura na Bienal do Livro, que terminou neste domingo. O documento de esclarecimento com as supostas fake news teria sido encaminhado ao ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. O material que contém as provas falsas e noticiado pela imprensa nesta segunda-feira foi distribuído pela assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio. Nele, há como prova as gêmeas marotas, que sequer foi comercializado na feira. No documento, a prefeitura alegava que a obra continha personagens fofinhos praticando atos sexuais. As Gêmeas Marotas é um livro publicado em Portugal em 2012 e não é voltado para o público infanto-juvenil. Trata-se, na verdade, de uma sátira voltada para o público adulto. Agência Rádio Web com informações do Rio de Janeiro, Leno Falck. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 36 minutos, 11h36, e a gente vai falar ainda hoje, daqui a pouquinho, de reforma da Previdência. Todo mundo quer saber, né, Jonas? Porque vai pra lá, vai pra cá, reforma a lei e as coisas mudam e a gente precisa explicar o que está acontecendo. Nós vamos ter uma entrevista ao vivo daqui a pouquinho para falar sobre isso. E aqui o Jonatas já falou desse aumento, então, que aconteceu em Presidente Prudente, e mais notícias importantes nós vamos passando por aqui. Agora, olha só essa notícia, viu? Uma avenida deve interligar a Coronel Marcondes com Miguel Dama. Em breve, as avenidas Miguel Dama e Coronel Marcondes deverão ser interligadas por meio de uma nova via que está sendo discutido entre a Prefeitura de Presidente Prudente e empresários do ramo imobiliário. É claro que os empresários têm o interesse da abertura de novos loteamentos, então o prefeito tem feito aí reuniões e também o secretário municipal de planejamento, Luiz Abel Gomes Brondi. Esse projeto também foi discutido para que tenha uma assinatura de um termo de doação das áreas à prefeitura, o que possibilita que sejam transformados em espaços de utilidade pública. De acordo com a prefeitura, o empreendimento atende às diretrizes do plano diretor. Contará com toda a infraestrutura de pavimentação, passeios ambiental, drenagem
iluminação, Jonatas. Bruno, você colocou essa situação e eu me lembrei agora que esse projeto dessa nova avenida estava já no projeto de mobilidade urbana que foi elaborado pela prefeitura quando solicitou aquele empréstimo ao Fomplata. Eu estive presente no dia da apresentação do projeto e essa avenida seria uma das avenidas que seriam abertas aqui em Prudente pela prefeitura, e a área de compensação que as empresas que administram esses condomínios dariam ao município seriam a rua de terra nas imediações do Dama, atrás do Dama. É complicado, hein? Ô, Jonatas, e é o seguinte, pra gente mudar, falar sobre vagas, né? A Fundação de Educação, Pesquisa e Inovação Tecnológica, né? A Fundação Inova Prudente, abriu nesta segunda-feira a inscrição para o preenchimento de aproximadamente 200 vagas remanescentes em 11 cursos de capacitação profissional do programa Inova Jovem. Então, para você que quiser aí se capacitar, uma boa oportunidade, independente se tenha realizado a pré-inscrição em agosto, o candidato deve comparecer até o dia 12 de setembro, das 8 às 10 da noite, 8 da manhã até as 10 da noite, com documento oficial com foto, comprovante de endereço, e aí vai efetivar a matrícula. São 16 opções que têm ainda vagas remanescentes e os interessados ainda poderão escolher uma segunda opção. E tá aí, então, o programa Inova Jovem, voltado para jovens entre 16 e 24 anos. A Fundação Inova Prudente está na Avenida Comendador Alberto Bonfilholi, 2700, Jardim Itaipu, e você também tem informações pelo 18 3909 9110, 3909 9110. Curso profissionalizante importante também, gratuito e Nova Prudente, né, Jonas? Muito importante para você entrar no mercado de trabalho. A gente espera que o país saia desse buraco que se encontra e assim criando mais empregos com capacitação profissional é maior a chance de ingressar no mercado de trabalho, né, João? É verdade, Bruno. Nós temos que parabenizar também o trabalho que é desenvolvido pelo secretário Rogério Alessi, na questão ele que é o responsável também pelo Inova Prudente e tem desenvolvido bom trabalho na área da tecnologia no município. Então, mais um desenvolvimento da cidade para que os jovens aí que estão, porventura, fora do mercado de trabalho possam se capacitar. Porque o mercado de trabalho hoje são poucas vagas para muita concorrência e aquele que é mais capacitado ficará com a vaga. É verdade. 11 horas e 40 minutos, nós vamos para o intervalo. Na volta a gente vai falar com a doutora Ana Célia Gama sobre direito previdenciário, sobre a questão da reforma da Previdência, e também tem conversas do Lula que foram divulgadas. Que será, hein? A gente volta já. Conexão Prudente. Promoção de Dia dos Pais na Cláudia Calçados. Calçados a partir de R$ 69,90. Só R$ 69,90 mesmo. Confira ainda o Anatomic Gel por apenas R$ 119,90. Preços assim só a Cláudia Calçados tem. Cláudia Calçados, Rua Doutor José Foz, 541, ligue 3914-1089. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Parabéns, presidente Prudente, toda a população, pelos 102 anos. Mensagem da UGT São Paulo, através do presidente Amaury Mostarga e coordenador regional Gilberto Lúcio Zangirolami. Mar Diesel, tradição, mais de 38 anos no mercado de peças, com 2 lojas, uma em Prudente e filial em Araçatuba, especializadas nas linhas Scania, Volvo e Mercedes. Mar Diesel, comércio de peças, Avenida Joaquim Constantino, 1570, fone 2104-3300.
H-Max Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na H-Max. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou H-Max. Ligue 2101-6181 Prudente. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 43 minutos, 11h43 pelo horário de Brasília. Um abraço para você que está na nossa audiência. Jaci, obrigado pela sua companhia. Participe com a gente pelo 18996333398 ou facebook.com/prudenteam. E vamos falar de reforma da Previdência? O Senado tenta acelerar a PEC que insere estados e municípios. Conexão Prudente. A CCJ do Senado aprovou a reforma da Previdência e também a chamada PEC paralela. Essa é uma proposta de emenda à Constituição que inclui estados e municípios na reforma da Previdência, algo que foi retirado do texto original pela Câmara. Por acordo, a CCJ conseguiu dar celeridade a essa PEC paralela. Ao mesmo tempo que os senadores aprovaram a PEC da Previdência, vinda da Câmara, também deram um aval para que a sugestão do relator, Tasso Gereissati, do PSDB, de uma proposta paralela, também tivesse a aprovação da CCJ. Com essa chancela, a presidente da comissão, Simone Tebet, do MDB, avalia que poderá ter uma análise mais rápida da proposta que inclui estados e municípios na reforma. Ganhamos mais 30 dias de calendário, porque é como se a CCJ estivesse assinando a PEC paralela. Portanto, nós não precisaríamos fazer audiências públicas, discutir, debater no prazo de 30 dias. Ela vai junto com o texto principal para a primeira discussão em plenário. Nos cálculos do relator, a reforma paralela deve ser votada pelo plenário do Senado em até 15 dias após a votação da PEC original. Tasso Gereissati, do PSDB, acredita na aprovação da reforma. Dizer que eu estou muito otimista em relação ao PEC paralela, porque sendo aprovado o texto principal, a PEC paralela praticamente é unanimidade aqui na CCJ. Isso é muito importante e que nos dá um otimismo muito grande. Mas para a oposição, a vitória dos favoráveis à reforma foi inconstitucional. O líder do PT, Humberto Costa, avalia que a PEC paralela é uma nova PEC e, por isso, deve cumprir os prazos regimentais. Nós vamos judicializar vários pontos dessa reforma da Previdência, que inclusive promove uma série de ilegalidades. A expectativa é analisar a chamada PEC paralela até o início de novembro. Agência Rádio Web. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 46 minutos, 11h46, a gente continua no assunto PEC da Previdência Social, a famosa reforma da Previdência. Doutora Ana Célia Gama, bom dia, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente, direto de São Paulo, é isso? Bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes, exato, eu falo de São Paulo, capital, e a reforma tem sido, desde o ano passado, o assunto que não sai da mídia. É verdade, doutora, e eu gostaria de perguntar já direto e reto para a senhora, para a gente começar essa entrevista. Qual é a previsão real da PEC principal ser aprovada e entrar em vigor mesmo? Qual é a previsão real para que isso aconteça e a gente possa ver alguma melhora, pelo menos no ânimo da economia? Pois é, nós estamos agora na fase, hoje, inclusive às 14 horas, nós teremos sessão. A PEC foi apresentada, o texto no último dia 28 de agosto. Agora, são 5 sessões que têm que ser votadas, né, que acontecerão com discussão com grandes especialistas, com estudiosos, doutrinadores, exatamente para discutir os pontos pró e contra.
Num primeiro momento, o primeiro turno de votação já deve acontecer na próxima semana e a previsão, que até está sendo muito divulgada, que até o dia 10 de outubro ela seja votada em segundo turno e aí siga para a promulgação. Sendo promulgada, as regras e as principais alterações já passam a viger a partir de 1º de janeiro de 2020. Se houver alguma alteração ou se ela não for promulgada, então aí ela é arquivada, mas tudo indica, até por todo esse cenário, passamos por 2 votações, por 2 turnos na Câmara, ela teve um voto de relevância, foram apresentadas agora a partir da apresentação do texto ao Senado, mais de 500 emendas, a maioria foram rejeitadas, mas aquelas de relevância e que haviam inicialmente ficado de fora foram incluídas agora na chamada PEC paralela, que é a proposta de emenda à Constituição 133 de 2019 e que trouxe principalmente a inclusão da estados e municípios e também outras discussões que estão em andamento, principalmente a criação de benefício para crianças pobres, tempo mínimo de contribuição para os homens, porque a grande discussão é se passará de 15 para 20 anos para quem iniciar na vida laboral, a questão do regime complementar dos servidores, também a mudança nos cálculos da aposentadoria por invalidez, que é um tema extremamente relevante, e os profissionais de segurança pública. Tá certo, doutora, mas assim, a chance de não ser aprovada, a reforma principal é muito pequena, né? É muito pequena. Tudo indica que ela vai ser aprovada e qual é o cerne da questão, o que principalmente se discute na PEC principal, que é a 6 de 2019, as regras de transição para a aposentadoria. Então, foram criadas 4 regras principais, tanto para a aposentadoria por idade. A aposentadoria do trabalhador rural não sofreu alteração e também não houve alteração no benefício de prestação continuada, sejam para os idosos e também para os deficientes físicos. Mas as regras de transição elas já passam realmente a viger a partir de 1º de janeiro, se aprovada toda a proposta de reforma, e ela vai ser impactante porque a maior relevância dessas regras de transição vai levar em consideração a idade mínima do trabalhador. Hoje, para quem se aposenta por tempo de contribuição, não existe a exigência da idade mínima, mas haverá incidência do fator previdenciário. Já com essas regras de transição, tanto vai passar a ter a regra dos pontos, então, para a aposentadoria integral, a mulher vai ter que ter, hoje, em 2019, a regra da aposentadoria integral é 86 pontos para a mulher, 96 para o homem. Isso vai ter um crescente até a previsão 2033, quando, para o homem ter direito à aposentadoria integral, ele vai ter que ter 105 pontos, somando idade mais tempo de contribuição, e a mulher 100 pontos. Também cria as regras de pedágio de 50% e de 100%. 50% para quem está há 2 anos de se aposentar e 100% para quem estiver há mais de 5 anos da aposentadoria. Doutora, para quem é da área da segurança pública, como vai ficar essa questão da reforma previdenciária? Eles entram nesta reforma que está em trâmite ou vai ficar para a PEC paralela? Isso já está no texto da PEC paralela. O texto, inclusive, na PEC paralela, ele traz a questão da paridade, que são os reajustes atribuídos aos servidores públicos ativos, e a integralidade, que é a aposentadoria com o último salário do trabalho, para servidores federais ocupantes de cargos de natureza policial, que são os policiais civis do Distrito Federal, os policiais, as polícias legislativas, Câmara dos Deputados, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, e na proposta,
esses agentes, para quem tem ingressado até 31 de dezembro de 2003, vão ter, a grande discussão é exatamente dessa paridade e da integralidade, e também a proposta traz que a idade mínima para o servidor vai ser de 55 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Um outro ponto importante também na questão da segurança pública é que ela vai permitir uma lei complementar que vai estabelecer os requisitos e os critérios para a concessão da aposentadoria e para a pensão, no caso das Forças Armadas Policiais, e também e isso vai ser impactante porque se houver essa lei complementar, ela pode trazer no futuro novas regras para as Forças Armadas. Então, ela está no texto da PEC paralela, já está sendo, é um dos pontos que está sendo discutido e que será discutido e que futuramente poderá ser aprovado. Perfeito, doutor. E para a gente finalizar, né, a proposta principal com as emendas está sendo estimada uma economia em 10 anos de 800 é isso, Jonas? 800 bilhões. E com a PEC paralela aprovada, vamos dizer, qual que é uma previsão de economia em 10 anos? Volta aquele 1 bilhão inicialmente ventilado? Na verdade, com esse texto da PEC paralela, até a estimativa do próprio relator é que a economia gira em torno de 1 trilhão e 300 bilhões. Hoje, com a PEC principal, que está sendo discutido e, se aprovado, o impacto na economia vai ser de aproximadamente 870 bilhões. E porque, inclusive, os próprios estados e municípios, a grande discussão deles entrarem na reforma eles precisam dessa reforma. Porque hoje, só estados e municípios, o déficit gira em torno de 144 bilhões. Muitos estados e muitos municípios já estão atrasados com pagamento de aposentadorias, com pagamento de pensões, e muitos estados, e principalmente pequenos municípios, que sobrevivem com mais de 70% da renda que vem da questão previdenciária, né, de benefícios previdenciários. Então, isso também vai ser um impacto. Por isso, é uma discussão, a questão dos estados e municípios, principalmente, até a intenção é elevar a contribuição, que hoje dos servidores é de 11%, para 14%, e a proposta também traz que, se relevante ou se necessário, essas alíquotas podem ser elevadas exatamente para fazer o quê? Dar um equilíbrio para esses estados e para municípios, porque muitos hoje já estão em déficit, já estão falidos. Perfeito. Doutora Ana Célia Gama, advogada especialista em direito previdenciário, muito obrigado pela sua entrevista. Um bom dia, até a próxima. Um ótimo dia, Bruno, e um ótimo dia a todos os ouvintes. Perfeito, muito obrigado. Então, sempre excelente conversar com a doutora Ana Célia Gama, que presta muitas informações para a gente aqui na Prudente 1070, no nosso Conexão Prudente. 11 horas e 55 minutos, e olha só, hein? Conversas de Lula mantidas sob sigilo são divulgadas. Vamos acompanhar. Conexão Prudente. Conexão Prudente. O jornal Folha de São Paulo e o site The Intercept divulgaram neste domingo que conversas grampeadas envolvendo a Operação Lava Jato foram mantidas em sigilo. A Folha e o Intercept tiveram acesso a relatórios da Polícia Federal que mostram que, além da conversa entre a então presidente Dilma Rousseff e seu antecessor, o ex-presidente Lula, outros 21 telefonemas de Lula foram interceptados pelos policiais. Essas ligações foram registradas pela Polícia Federal após a ordem de Moro para interromper as escutas. As conversas foram gravadas porque as operadoras de telefonia demoraram a cumprir a ordem e o sistema da Polícia Federal continuou captando ligações. Das 22 interceptadas, apenas uma foi divulgada. A reportagem aborda fatos ocorridos em março de 2016, quando Lula estava prestes a ser chamado para prestar explicações à Lava Jato. Entre as ligações não divulgadas, uma revela que o próprio Lula tinha dúvidas sobre aceitar ou não um cargo de ministro.
ministro. Na época, a Polícia Federal já o apontava como chefe de um esquema de corrupção entre políticos e empreiteiros. Lula aceitou ser ministro de Dilma, o que daria a ele foro privilegiado e o impediria que tivesse a prisão decretada por um juiz de primeira instância. No caso, à época, o então juiz Sérgio Moro. A nomeação do ex-presidente, no entanto, acabou abortada pelo Supremo Tribunal Federal e Lula não obteve o foro especial, o que se tornaria decisivo para sua prisão 2 anos depois, em abril de 2018. Na época da nomeação, o diálogo em que Dilma informa Lula sobre a possibilidade de se tornar ministro acabou divulgado por Moro como forma de demonstrar que políticos se protegem contra os atos da justiça. A reportagem mostra também que integrantes do Ministério Público Federal opinaram que os diálogos entre Dilma e Lula deveriam ser divulgados na imprensa e celebraram um momento da divulgação por meio de grupo no aplicativo Telegram. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Rafael Ferri. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 58 minutos, 11h58, e é o seguinte. Agora pode jogar aqui que eu quero falar com o Lula. Ah não, o Jonatas, tem alguém que pode falar melhor do que eu com o Lula. Só vou falar o seguinte, STF, não faça isso não solta o presidiário não. Pra mim ele só deveria sair de Curitiba e ir para um presídio comum, poderia até ser num local especial, porque foi ex-presidente e tal, mas na Papuda, ou sei lá, fala outra aí, Jonatas, dá outra. Aqui em Venceslau, Tremembé, o seu doutor Altamir Matheus, grande Altamir Matheus, já tá aqui no estúdio, ele indicou Tremembé em São Paulo, eu acho bom também, lá já tem bastante celebridade, né, os irmãos Cravinhos, lá, sei lá. Suzane Richthofen. Suzane Richthofen, rapaz. Pra quem, onde que o senhor indica? Mestre Semensati tá aqui com a gente. Onde o senhor indica pra mandar o Lula? Porque tá muito caro em Curitiba, né? Um presídio convencional, eu falei que pode ser aqui em Venceslau, que fica perto, pelo menos a gente tem notícia. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Gente. Tava ouvindo atenciosamente. Muito obrigado, né? Viu? Pra variar, não tem dúvida nenhuma, tá? E, de repente, também, esse Interceptor, né, que conseguiu tá fazendo alguma coisa em prol do país também, né? Porque quer queira, quer não, essas gravações do Lula vão mostrar realmente... A verdade, né, mestre? A verdade, né? Não é só bater de um lado, não, né? Não, tava na hora, mas né? Onde você perguntou, eu vou ser sincero. Você já ouviu falar em cadeia? Cadeia. Aquelas cadeias bem vagabundas. De cidade assim, cadeinha de cidade pequena. Cadeião, que o delegado... Cadeião. Delegado não, o responsável sai na sexta-feira, volta na segunda, depois do meio-dia. E o rapaz fica presinho, guardadinho, lá não tem negócio de alimentação de restaurante. Bruno, eu sou a favor de mandar o presidiário Lula lá pro presídio do Pascoal Ramos, lá em Cuiabá, que é um presídio... É brabo lá. É brabo lá. Perfeito. Ou então pro presídio do Carumbé lá, que é muito bom também. Manda pra lá. Tá certo. Jonatas Caetano, obrigado. Amanhã tem mais. Um abraço. Vamos ouvir o recadinho do... Vamos ouvir. Lula, olha o recadinho. O Lula tá preso, babá. O Lula tá preso, babá. O Lula tá preso, babaca. Meio-dia, agora sim, meio-dia em ponto. Obrigado, Jonatas Caetano. Um abraço, Bruno. Amanhã estamos de volta. Com a produção de Beatriz Aela, obrigado a você que participou com a gente, né? Não quem pautou, quem participou. Vem aí, mestre Semensati, vem aí os feras do Semensati, os craques da bola. Amanhã tem mais Conexão Prudente às 11 horas da manhã. Obrigado, um abraço, tchau.